tu falou antes ali sobre o primeiro voo, né? Que é uma bola de adrenalina, tu se enfia dentro de uma bola de adrenalina, não sabe o que tá acontecendo direito. E eu fiquei aqui pensando, será que existe diferença entre o primeiro voo solo e o primeiro voo com instrutor? Minha experiência, né? Não vou dizer que isso é uma regra geral. Quando você vai como instrutor, o manual de instrução fala, né, que a ansiedade ela tira a tua capacidade aí mais de 30% de você assimilar as coisas, né? É que nem a gente tá gravando esse podcast, né? No primeiro momento, a gente tem que ter um clima aqui de descontração para que a gente possa falar de forma natural. Esquecer das câmeras. Exatamente, né? Se eu ficar pensando o que tem na volta, então eu tô pensando que a gente tá aqui conversando aqui, tô na tua casa, estamos esperando você servir o jantar, né? Pra gente descontrair, né? Dentro do avião não é diferente, porque você chega lá, e aí na aviação tem uma situação que, quem sabe eu como instrutor eu fiz, no primeiro momento que chega o aluno, você cria um link com ele, mas você não pode ser tão amistoso, porque tu vai ter que cobrar o cara, entendeu? Então, essa questão de às vezes tu ter que dar aquela corrigida, se tu deixar um clima muito, me ajudem a palavra. Rigoroso? Não muito fácil, de solto. facilidade, às vezes o cara leva isso para uma facilidade que não é, né? No primeiro momento não é. Então tu acaba sendo mais sério, mais rigoroso e tal. Aí tu vai lá e faz o briefing, né? Um bom briefing é 30 minutos, né? Pra você passar todas as missões, pra ver. Aí eu vou falar de mim. Quando eu cheguei, o cara briefou. Eu já tinha estudado o manual e tal, mas tinha muito jargão ali que eu não tinha pegado ainda. Aí o cara briefou, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não me lembro qual que foi a primeira missão, tá? Acho que foi só foi uma apresentação, né? Não me recordo aqui. Faz um pouco de tempo. Mas enfim, aquele primeiro momento, ele é tenso, cara. Você fica, nossa, aí você chega lá, você vai fazer a inspeção. Aí a primeira vez que tu vai, o cara faz a inspeção contigo, aí ele já fica meio longe, te deixando inspecionar o avião, avaliando como é que tu faz. Então assim, tu não tem aquele conhecimento das partes do avião ali, tu já fica meio perdido, então vai criando pequenas tensões, né? Tu vai ficando um pouco tenso, e a tua capacidade de assimilar o que tá acontecendo no primeiro, segundo, terceiro voo, ela vai reduzindo, né? E aí o que acontece? Tu entra lá, o cara te pede fazer uma manobra, tu faz a manobra. Eu, por exemplo, na época, fazia a manobra com força, né? Totalmente descoordenado, avião descoordenado, aquele troço, cara, não vai dar certo isso, cara. O que eu tô fazendo aqui, né? Então, esse foi o primeiro voo quando eu fui com o instrutor. Quando tu vai pro voo solo, tu já entendeu o avião. Né, tu já tá vivendo. São quantas horas com o instrutor aí, do PP ali? Depende de cada um, né? Mas a partir de 15 horas aí tu já tá apto se tu tiver tudo ok, a solar. Eu te confesso que eu não me lembro com quantas horas eu solei, tá? Quando tu vai pro voo solo, no pré-solo, então tu já é exposto a várias situações, né? Pane simulada, para ver se tu realmente tá reagindo, né? Tá voando aqueles segundos a mais na frente do avião. E o primeiro voo solo, cara, é uma sensação das poucas, né, que a gente sente na vida, porque tu tá dominando a máquina, a gente tá acostumado a tocar no solo, né, o ser humano, a gente tá configurado para estar na terra, né. Quando tu olha pro lado e tu tá sozinho, cara, e tu não tem instrutor, então tu passou dias ali com o instrutor, às vezes tomando um puxão de orelha, né, porque tu tá fazendo uma manobra errada e tal, e tu faz o teu primeiro voo solo, é uma sensação incrível, né? Tu olha pro lado, aí tu olha pro teu instrutor, o cara tá com a boca lá nas orelhas, né? Que tá dando tudo certo, porque a carteira dele tá voando contigo, né? Porque o cara é responsável. Sim, sabe? O cara avaliou, o cara te avaliou e disse, não, vai lá, cara, mas você me fala, a minha carteira tá voando contigo, né? Então, pô, o cara confiou. Aí tu tem aquela história da confiança também, entende? O cara tá confiando em mim para que eu execute a missão. Então entra um misto de sensações ali. O primeiro voo solo eu falando nele agora, que eu fecho os olhos, eu consigo ver ele, né? O dia, onde foi, a hora que foi. Se tu fosse resumir uma palavra, qual seria essa sensação? Em uma palavra? Cara, eu acho que superação. Para mim, naquele momento, foi superação. Depois do pouso,
alguma coisa mudou dentro de ti? O senso de responsabilidade eu acho que aumentou. Porque quando tu tá com o instrutor, se tu errar, tu tem alguém ali para corrigir o teu erro de forma muito rápida, né? Mas quando você passa na fase solo, eu parando para pensar aqui na época, né? Acho que assim, caiu uma ficha que a responsabilidade dentro daquilo que estava acontecendo ali, dentro da aviação, ela mudou, né? E aí me fez, quem sabe, adquirir uma postura um pouco diferente. Deixa eu tentar entender aqui uma curiosidade. Se eu tô tendo aqui, o pessoal certamente vai ter. Qual é a diferença do voo solo do avião, né, no curso do privado e depois no agrícola? A diferença do solo no privado e do agrícola? Porque então, tu já tá formado 400 horas para chegar lá no agrícola e fazer. Por que ali é um momento tão especial? O que muda, né, esse jogo quando o cara fala que todo mundo fala que é tenso, né, que é até Sim. conseguir fazer o voo solo, o que muda no avião, no modelo de avião? Eu vou falar algo aqui que às vezes pode até ser polêmico, tá? E eu costumo falar, eu acho que todo piloto que se prepara para estar no curso agrícola, bem preparado, focado, com uma instrução que a grande maioria chega... É uma escola, né? Às vezes tem alguém que chega ali e não está muito preparado, né? E acaba cortando, como qualquer outra escola, né? Reprova, enfim. Isso aí, se a gente cortar, isso aí é interessante pro pessoal saber que quando chega no curso de piloto agrícola, se não tá preparado, não continua, né? Não continua. Vai ser cortado. É cortado, ele vai ter que voltar, fazer horas de voo de novo, né? Porque para formar agrícola não é só o voo também, tu tem a parte teórica. Então, em qualquer das missões, tu tem um mínimo de... que nem uma escola, né? Não é que nem uma escola, Sim, é uma escola. sim. Então, quer dizer, tu tem um mínimo de missões que tu até pode cometer alguns pequenos erros, né? Mas tu tem o mínimo ali. Se tu não atingir os mínimos, tu é cortado. E aí tu vai ter que voltar para a instrução novamente e fazer tudo de novo, né? Então, assim, o que eu vejo? Quando tu chega preparado, questões técnicas, a gente muda o perfil do avião. A gente está acostumado a voar aviões com menos potência, né? Com uma característica de voo diferente, né? Tu vai para um avião agrícola, é um avião que ele é preparado, tem muito torque, então ele é preparado para carregar peso, né? E aí, dependendo a atuação do piloto ali, ele acaba ficando um pouco mais, como é que eu vou te falar? Instável, né? Para você trabalhar ele pro pouso e tal. Agora, o que eu vejo, cara? E falo isso muito para meus pilotos, né? Principalmente quando a gente vai trocar, vai fazer um ground de um avião pro outro, né? Às vezes tá voando, começa lá num Pauni, né, que é um avião menor, mais leve, vai passar para um Ipanema, vai passar para um Cessna e depois o cara que vai passar para o Tractor, né? Porque o Tractor tem toda o turbo-hélice, tem uma questão muito da turbina, né? Acionamento da turbina e tal. Agora, quando o cara tá preparado, cara, e estudou e tal, é um avião que tu vai solar, que tu vai estudar o manual dele, vai estudar a performance dele, e você vai ali e se prepara para fazer o pouso. Agora, quando a gente vem no curso, e tendo passado na instrução, e aí entra a questão da emoção, né? Porque às vezes o cara batalhou tanto para estar ali, cara, ele se esforçou tanto, ele estudou, ele se dedicou. Eu já conheci caras que venderam, por exemplo, a casa para poder investir, para poder se formar, tu entendeu? Então aquele momento, cara, é um momento que às vezes a emoção se confunde com a razão. E aí tu pode cometer um erro, porque a tua experiência ainda é pequena para aquele equipamento, né? Então, fazendo aqui uma ressalva. Tu pega os aviões maiores, né, Boeing e tal, a gente tem o simulador de voo. Então o erro, teoricamente, ele vai para o simulador. A gente na agrícola, a gente vai para o avião em si. Hoje os aviões maiores têm simulador também, né? Sim. Também tem simulador. Então, tá mudando isso. Mas aí, aquele momento ali, ele faz que tu também crie uma certa tensão, porque tu não quer errar, tu entende? Porque se tu errar aquele pouso, der uma quicada, pousar errado, outra coisa, tu pode ser cortado do curso. Então, quando tu é cortado do curso, tem grana envolvida no meio do caminho, às vezes tu tem que voltar para trás. Então ele gera um pouquinho de emocional. E daí tem um outro fator, que o instrutor que tá te avaliando, a carteira dele tá voando.
Então esse cara também faz um briefing muito bem feito contigo, coloca ali as possíveis situações que podem ocorrer. Então eu atribuo muito que, falando de mim, né, de alguns que eu vi ali na minha volta, quando instrutor, às vezes o emocional está muito envolvido, cara, né? Está envolvido naquele momento ali. Então o voo solo do primeiro avião é um avião mais lento, é um avião que tu já voou com duplo comando, né? E hoje, se eu não estou errado, eu acho que todas as escolas de aviação do Brasil, a gente não tem um duplo comando agrícola, né? A gente tu faz duplo comando em aviões similares e depois tu sola no avião agrícola. Então esse momento do solar o avião, então tu faz a prova do ground dele, né? Das questões técnicas, mas o voo em si, tu taxeia o avião, tu faz movimento no solo, o tambor, né? Que simula o voo nivelado, tu corre na pista, tu aborda o voo, mas o voo decolar é o piloto sozinho, ele não tem um instrutor ali para treinar ele, então acaba sendo um pouco de ansiedade, não vamos dizer. Eu vou pegar esse gancho aqui, né? É que nem a gente tá vendo na Fórmula 1, né? Que os pilotos, eles, né, sabem tudo de carro, já ganharam Fórmula 3, Fórmula 2, chegam na Fórmula 1, ou tu vence aquela barreira, que no caso da aviação agrícola são as horas, são o treinamento, as provas, ou tu não começa. Exatamente. Então, ou seja, tu tem uma linha de corte muito tênue que só vai voar realmente quem superou todas as etapas para chegar. Então eu bato sempre nessa tecla, né? Para entender quem é o piloto agrícola. É um cara que superou uma série de processos para chegar lá. Então, um avião para decolar não é... Aí eu comprei um avião, chamei qualquer um, o cara vai fazer... Não é assim que funciona. Então, isso é bem interessante, que essa caminhada realmente ela é longa. Ela é uma trajetória, não dá para furar a fila, né? Então tem que seguir. E eu gosto muito de juntar com a Fórmula 1 porque é uma linha de elite, né? Então, aviação agrícola e Fórmula 1 a gente pode trazer no mesmo patamar, que para entrar realmente tem que ter vencido uma série de barreiras e de capacitação, né?